Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Vieira do ConectaCast, o podcast da agência Conectadas. Somos muito mais que uma agência. Bom, gente, tô aqui hoje para a gente falar um pouco de networking, o poder do networking para o seu negócio. Networking não é só troca de contatos, tá? Troca de cartão de visitas. Networking é mais do que isso e às vezes você está deixando passar aí grandes oportunidades por não fazer networking. E nós vamos falar hoje aqui sobre as boas práticas do networking, case de sucesso, e um pouco sobre o Clube Mia, tá? Que é um grupo de networking, a qual eu e a Kika somos sócias, e a Ana Carolina, que está lá no Rio de Janeiro, e nós em Sorocaba. Bom, tem algumas pesquisas que indicam que o networking, ele vale muito para os negócios até hoje. Engana-se quem pensa que as vendas acontecem só no digital, tá? Então, a indicação, o boca a boca ainda vende. Tem pesquisa que fala que 50% das pessoas antes pesquisam no networking delas indicações de outros profissionais. Uma outra identificou que 90% das pessoas preferem fechar com pessoas que foram indicadas do que com outros profissionais que ela não recebeu indicação. Então, para você ver que ainda nesse mundo digital, o humano, o boca a boca, funciona, tá? Então, eu tô aqui com a Kika Ramalho, ela vai se apresentar para vocês. Kika, conte um pouco sobre você para nós. Bom dia, boa tarde, olá pessoas. Sou Kika Ramalho e a minha vida sempre foi pessoas, conectar com pessoas, conhecer pessoas, conversar com pessoas. Eu adoro, sempre adorei muito trabalhar, sempre adorei muito operacional, mas conectar com pessoas, conhecer histórias, sempre foi o que me moveu, né? Toda pessoa que eu conheço, eu quero conhecer a história, quero saber quem é, quero saber o que ela faz. Tem uma curiosidade pelo ser humano, né? E então isso aí me levou a fazer muito networking. Só que eu não sabia, né? Essa palavra é nova, meio nova, né? Eu fiz muito networking minha vida inteira sem saber o que eu estava fazendo. E ele norteou aí meu caminho, vou contar depois algumas histórias. E isso foi o que nos conectou, né, Karina? Sim, através de grupos de networking nos conhecemos. E eu fui conhecendo o trabalho da Karina, ela o meu, a gente foi vendo toda a conexão que existia entre nós. E hoje aí é parceria que não acaba mais, né? Sim, com certeza. Eu conheci a Kika em 2020, foi a primeira mensagem que a gente trocou. E bem ali, começo da pandemia, né? E eu dei um perdido nela. Nós éramos não rivais, sei lá, né? A gente estava na mesma concorrentes, né? E aí, quando a gente olha, né, ali, quem é essa pessoa que está me procurando? Ou quem é essa pessoa aqui, né? Porque nós tínhamos meio que um catálogo, né? Sim. Dentro do grupo que nós pertencíamos, havia meio que um catálogo de profissionais, né? E existia também a questão do uma cadeira só, né? Como existe no BNI e tal. Sim. O negócio que nós estávamos tinha uma cadeira só. E aí me perguntaram, né? Essa pessoa aqui, olha, ela tem a ver com você? Bate de frente com o seu negócio, né? E quando eu olhei, vou te contar, tô te contando agora ao vivo. Eu fiquei com uma invejinha, sabe? Eu falei, meu Deus, ela me mandou o portfólio da Karina e eu falei, Senhor do céu. Ela faz o mesmo que eu faço, mas ela é muito boa. Que portfólio maravilhoso. Eu ainda nem tinha desenvolvido um portfólio meu e tudo, né? E aí eu falei, tem sim, tem tudo a ver. Ela faz o mesmo que eu faço. Não dá para entrar aqui, não. Olha, a gente tá sabendo agora. Tá sabendo agora, ao vivo, né? E aí você acabou entrando em outro grupo, né? Acho que em São Paulo, um grupo de São Paulo, né? Mas eu vou te falar, eu fiquei assim, ó. Eu falei, nossa, não devia ter feito isso, né? Porque, na verdade, eu sou uma pessoa que eu nunca achei, cá, e continuo achando que não existe concorrência. Não. Eu nunca vi, nunca tinha visto. Acho que a primeira pessoa que eu vi como meio concorrente meu foi você. Olha que interessante. Porque eu sempre valorizei o diferencial, eu sempre vi cada pessoa como um diferencial. Cada pessoa tem sua história de vida, sua história de estudo, sua história, a forma como ela desenvolve o trabalho dele, o nome. O método, né? O método da o nome pessoa pode ser o mesmo, né? Mentora de carreira, mentora de carreira. É coach de vida, é coach de vida. É um profissional de finanças, uma contadora é uma contadora. Mas, gente, é totalmente diferente. A forma da pessoa ser,
a forma como ela desenvolve o trabalho dela, o como ela aprendeu. Às vezes fez a mesma faculdade, todos os mesmos cursos e tudo, só que como ela entendeu e como ela aplicou é totalmente diferente, né? Então, foi logo... E eu sou uma pessoa que, assim, eu fui muito brava durante minha vida inteira, né? Então, às vezes, eu batia, falava coisa que não deveria. Só que eu acabava de fazer, eu já percebia. Ai, meu Deus, não devia ter feito isso. E meio que aconteceu isso. Né? Eu falei assim, poxa, eu poderia ter deixado ela entrar, né? Poderia ter colocado como... colocado um diferencial entre eu e ela e colocado que eu faço uma coisa, ela faz outra, tal. E aí eu fui atrás. Eu fui atrás e falei, viu? Achei interessante. Interessante. Então, mas aí eu logo me arrependi, né? E chamei. Falei, Karina, eu vi aqui e tal, achei tão interessante, quero entender seu trabalho. Até por isso, né? Porque eu falei, se eu entender que realmente a gente não concorre, eu vou pedir para as meninas trazerem ela, né? Eu até estava num momento meio de transição, que depois mais para frente eu vou contar como é que foi aí essa minha transição de carreira. E eu falei, nossa, de repente eu faço mesmo nós duas fazendo carreira, pode ser que eu faça um pedaço e ela faça outro, que a gente seja complementar. Eu já estava desenvolvendo aí, nesse momento, uma visão de parceria, né? Entendi. Uma visão de que a gente não é forte em tudo, não é bom em tudo, e que você, mesmo dentro da mesmo nicho, digamos assim, você pode fazer parceria naquilo que você é mais forte. E aí eu vim desenvolvendo de lá para cá uma série de parcerias com pessoas que têm trabalhos muito parecidos com o meu. A gente mas pode que complementar o a outro, gente né? pode se complementar, né? É aquilo que a gente tem falado muito aí. A gente não precisa fazer tudo, o empreendedor não precisa fazer tudo. E dentro também do seu próprio trabalho, você não tem que abraçar tudo, né? Até vamos dizer assim, pensando no bem do teu cliente, você deve, se você conheceu alguém que faz um pedaço do seu trabalho melhor do que você, poxa, você tá trazendo um bem maior para o seu cliente se aquele pedaço, aquela ferramenta, por exemplo, vamos dizer, eu tenho 10 ferramentas no meu atendimento. Se tem uma que você faz 2 vezes melhor do que eu vou pôr você para fazer aquela, né? Porque eu vou estar beneficiando o meu cliente. Então, é a gente sair do ego, a gente sair desse egoísmo. Networking, para mim, é muito isso, sabe? É você... não é você querer saber o que a pessoa faz, né? Que lá naquele networking que eu fazia antigamente, era um networking de troca de cartão, que as pessoas faziam. Cara, eu me lembro de um vendedor, uma empresa, que ela colocava uma meta, São Paulo. O cara, ele tinha como meta entregar 20 cartões no dia, né? Só que entregar 20 cartões era ir em 20 empresas, né? Imagina 20 empresas em São Paulo. O que ele fazia? Ele chegava na empresa, na recepção, a empresa imaginava que ele ia fazer reunião com 20 pessoas, né? Só que é impossível. Então, ele entrava na empresa, falava para a recepcionista, olá, tudo bem? Eu sou fulano da empresa tal, queria saber se podia deixar meu cartão aqui. Você entrega lá no departamento tal, no departamento de compras, no departamento de RH e tal? Mal ele sabe que tem o porta-cartão na mesa da pessoa, a pessoa só vai colocando ali. Eu trabalhava na empresa, era assim, deixava o cartão, deixava ali. Para se um dia você precisar, daí você ficava assim, né? Só que procurando, tem vários, né, profissionais da mesma área, às vezes. Sim. E aí, com quem que eu fecho? Então, Exato. O primeiro que eu via lá, ligava. Mas, às vezes, o dele tava ali por baixo. Ou o cartão mais bonito, né? Bonito. Esse cartão aqui é legal, a pessoa deve ser legal, né? Esse aqui tá mais profissional, então é uma empresa mais profissional. É isso, né? E só que não, né? Muitas vezes, né? Não. O cara contratou lá uma Conectadas, que fez um negócio maravilhoso para ele, né? E a apresentação é maravilhosa. Agora me veio uma frase dos meus pais, né? Que eles falavam assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Nossa. Não sei se... É velha, hein, gente, essa expressão, né? Mas é isso, né? Às vezes a gente vê um portfólio lindo, maravilhoso, e aí, mas e aí? A história, essa pessoa, como ela fala, como ela se conecta, como é que ela é ali no dia a dia, né?
E aí, às vezes, você vai, contrata, quando você vai ver, você fala assim, nossa, me decepcionei. Só que você nem chegou a conhecer direito aquele profissional antes de contratar, né? Sim. O que a Kika tá falando, pessoal, essa semana aconteceu isso. Eu conversei com uma pessoa, fiz uma reunião online para conhecer o trabalho dela e falei, me passa o Instagram. Eu não tinha pedido o Instagram dela. Geralmente eu peço, mas eu não tinha pedido essa pessoa. Já vou falar por quê. Aí passou. Falei, cara... Se eu tivesse olhado o seu Instagram antes, eu não ia dar tanto crédito para você quanto na nossa conversa. TV? Porque na conversa você construiu uma baita autoridade comigo. E pela indicação também que veio. Quem indicou essa pessoa também é uma pessoa fera. Falei, mas olha, a sua vitrine não tá legal. A vitrine não tá vendendo você. Pois é, né? Então, aí é isso que as pessoas também não percebem. Uma coisa que você falou, acho, ali no começo... hoje em dia, gente, não tem como. Não tem como você não investir no marketing digital. Tudo está na rede hoje. Tudo que a gente faz, a gente fica grudado nesse negócio quase que... Só não quando está dormindo, né? O resto, o tempo inteiro está com você. Você está na cozinha cozinhando, você está dirigindo, você tá de olho aqui, né? Eu uso o celular até para dormir, que minha filha só dorme com musiquinha. Então, música. E eu com coisa do YouTube, né? Eu coloco ali alguém que fala alguma coisa que eu gosto da voz da pessoa e eu durmo com aquela vozinha ali falando também, né? Então, até, quer dizer, 24 horas, né? Sim. Praticamente. E aí, aquilo que você falou, né? Antigamente, a vitrine, na minha época, era, vamos dizer, o se vestir bem, era o catálogo impresso, né? O catálogo impresso que entregava na mão, né? Era a pessoa fazer uma boa apresentação num PowerPoint, um negócio assim, né? E hoje, que a gente não está tendo nem muito tempo mais de ir até as pessoas e tudo mais, o que você faz quando você quer saber sobre alguém? Instagram. Primeiro de tudo, né? Aí você vai pro LinkedIn, aí você vai ver se tem um YouTube, você vai ver se ela tem um site, nananana. Ah, gostei de tudo que eu vi, deixa eu entrar em contato, né? Ou agora, veja só que você falou da importância da indicação. Se a pessoa fala da outra para você pula todas essas etapas. Você pula tudo. Você vai direto. No Instagram. A pessoa indicou? Quando eu falo para você, cá, de alguém, nossa, essa pessoa é incrível, o que você faz? Você telefona e marca um horário. Sim. Depois, manda um zap. E aí, a Kika falou de você, quero conhecer teu trabalho, vamos marcar um café? Vamos, quando que você tem hora? Quero ir aí te conhecer, quero marcar uma massagem, quero marcar uma sessão, né? Aí depois, na hora de marcar a pessoa nos stories, como é que é mesmo o seu Instagram? Olha só a diferença, gente. Sim. Quando você tem uma indicação, né? Ou quando você conheceu a pessoa, que nem ontem eu estive, né, num networking presencial, e ali me apresentaram algumas pessoas, né? E aí a pessoa falou, nossa, essa pessoa aqui quero te apresentar, ela faz isso e aquilo. Eu, que interessante, me conta, quero saber e tal. Aí depois eu vou olhar, e eu nem fui olhar o Instagram dessas pessoas. Eu já marquei com ela, eu quero conhecer, vamos combinar. Quando que é o seu endereço? Quero ir lá. Né? E o legal que aqui até uma dica de network, falando de conhecer a pessoa, a gente precisa conhecer o que o outro faz até para indicar ele para outro. Porque a gente estava conversando agora mesmo aqui. Referenciar, né? Uma pessoa procurou a gente, ela é doula. E a gente tem no Clube Mil uma fotógrafa de partos. Então, olha só, na hora que ela falou, vamos conectar as duas, né? Porque elas estão precisando ali. Recentemente... Essa é minha paixão, né? Por isso o nome da minha empresa, e quando eu te conheci, o nome de vocês era Conectadas, eu falei, meu Deus do céu, faz todo sentido. Sim. Porque eu não consigo, conhecer uma pessoa e não imaginar imediatamente uma conexão. Você começa a falar para mim sobre o que você faz, quem você é, ou do que você gosta... Isso mesmo na vida particular, né? Se você é mãe e tem um filho de tantos anos que gosta de jogar futebol, a minha cabeça começa a abrir todos os meus arquivos e procurar, sabe que como era antigamente, né? Que a gente abria lá o armário, né? De ferro e começava a procurar as pastinhas, minha mente começa a procurar mães com filhos dessa idade, que
porque a mãe falou que o filho gosta de jogar futebol. E aí eu já falo, cara, você precisa conhecer então minha amiga, que ela tem um filho na mesma idade que gosta também de jogar futebol. Eu fico procurando o que possa unir uma pessoa e outra. Esse é o importante de não simplesmente trocar um cartão e falar, olha, tá aqui, eu faço isso, viu? Eu quero te vender o meu produto. Não é sobre vender, gente. A vida hoje não é mais sobre vender produto, né? O que as pessoas precisam entender com relação a networking é, você não compra o produto que a pessoa está vendendo, você compra a pessoa. A partir do momento que eu comprei você, cara, que o meu olhar se conectou com o teu, porque primeiro de tudo são os olhos que se conectam, porque eu não sei quem acredita nisso ou não, eu como sou muito espiritualista, acredito muito, os olhos são o portal da alma. Então, quando você olha nos olhos de alguém, você vê a alma, você vê o ser por detrás, né? Você vê, às vezes, toda uma história, sem saber que você está vendo isso, você está vendo toda uma história de hereditariedade daquela pessoa, sabe? Você está vendo de onde ela vem, qual que é a alma dela, qual que é o coração. Por isso, existem muitas pessoas que não gostam de ser olhadas nos olhos. Você já percebeu que tem pessoas que você olha, ela baixa o olho? Sim, já. Porque ela não quer que você leia quem ela é. Né? Eu tenho um pouco de medo dessas pessoas. A pessoa que não sustenta meu olhar, eu tenho um pouco de medo. Eu também não curto, não. Quando a pessoa não fica olhando e as pessoas estão escondendo alguma coisa. Está escondendo alguma coisa. Está escondendo, não quer que descubra, né? E o olhar para baixo, a gente sabe, né? Que é uma conversa interna, né? Um diálogo interno, né? Então, além de estar fechando a cortininha ali, né? Da sua janela, né? Você está pensando, o que eu falo, o que eu faço, como que eu me saio dessa, que história que eu invento, sei lá, algum diálogo interno a pessoa está tendo. Aí, gente, um pouquinho de noção de PNL, hein? Já. Vamos voltar para o assunto network. Vamos voltar. Ô, Kika, você falou que já participou de vários grupos de network, né? E conta aí, eu preciso contar depois a história do Clube Mia, mas vamos contar como que a Kika chegou no Clube Mia, né? Fala um pouco pra gente a sua percepção, como que foi que você, no ensaio, você falou sobre isso. Não, então, Ká, como eu te falei, né, quando eu te conheci ali, né, voltando lá para como a gente se conheceu, e aí eu quis, primeiro de tudo, que conta, sim, hoje em dia conta muito também você ter um trabalho impresso, um trabalho nas redes sociais muito bem feito, porque isso foi a primeira coisa que nos conectou. Quando a pessoa me mandou o seu portfólio, e ele era muito bonito, muito bem feito, né? Você contava ali um pouco da sua história e tal, e eu fiquei curiosa de te conhecer e ver como que a gente poderia, de repente, se existia alguma conexão entre nós. Era essa a minha curiosidade, né? E aí eu te chamei e tal, para a gente fazer um café, nós tínhamos essa prática, né, do café online, né? As pessoas falam assim, como fazer um café? Como tomar um café? A pessoa é lá de Porto Alegre, você é daqui. Então a gente tem essa prática, né, nos grupos de networking do café online, né? Você pega ali seu cafezinho, sua água, seu suco, abre a câmera com o outro e faz isso aqui, ó, cá. Qual é a diferença de nós estarmos fazendo isso aqui? Hoje nós estamos na mesma sala. Sim. Mas qual seria a diferença se tivesse uma tela aqui entre nós? Estaria rolando do mesmo jeito, sim, né? Verdade. Eu não pensava, não, porque eu, como sempre foi muito do presencial, muito do olho no olho, eu não pensava que ia dar certo, sabe, esse negócio. Quando começou ali a pandemia e essa coisa começou a se desenvolver, eu achei que não ia dar muito certo, não. Mas aí fiz com um, fiz com o outro, falei, cara, parecia que a pessoa estava na minha sala, rolou e tal, né? E aí eu então quis marcar com você me enrolou, né? Ah, vamos sim, nananã. Mas, gente, outra coisa também. Outra lição também que nós tivemos ali. Tudo tem a hora certa. Se a gente se conectasse naquele momento, da forma como eu via o meu trabalho, da forma como você via o seu trabalho, não ia ter havido muita conexão, talvez. Né? Eu precisava caminhar mais alguns passos. E eu também. A Karina precisava caminhar alguns passos. Nós precisávamos abrir nossas janelas, né? Meu pai uma vez teve um empreendedor que falou para ele, Cláudio, abre suas janelas, né? Enxerga além,
né? Porque meu pai estava indo conhecer o trabalho dele e falou, nossa, mas como que você vai fazer isso aqui? Não vai dar certo, né? E aí o cara falou isso para ele, abre suas janelas, porque o cara era uma águia, né? Não sabia desse conceito na época, mas ele estava enxergando lá longe. E o meu pai já era que nem eu, meio lobo, meio não, tem que estar tudo no papel, tem que estar tudo certinho. E ele não enxergou ali o que a pessoa estava vendo. Então, nós duas precisávamos ter essa abertura, né? Para que a gente pudesse, então, se conectar. Então, se a coisa não dá certo no momento, não leve por perdido. Ah, não deu certo. Ah, então não é para mim. Não, não é agora. Sim, depois de um tempo acontece. Não é agora. Na hora certa vai acontecer se tiver que acontecer, né? E aí passou, acho que 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Bastante tempo. Onde eu fiz uma caminhada, uma mudança muito grande na minha carreira, você também na sua, né? E aí, então, você me procurou, vamos marcar aquele café e tal, e aí você falou assim, olha, Kika, só que... Aí eu falei, nossa, você lembra que tempo atrás a gente tentou se falar, tal, eu estava fazendo mentoria de carreira, você também? Você falou, então, mas agora eu faço outra coisa. E aí você me contou a história, né, que você estava com a agência, que você estava dando mentorias de mão na massa, né, de colocar suas ideias em ação. E eu falei, cara, eu preciso disso, né, porque eu sempre fui uma pessoa de sair fazendo sem muito planejamento. Engraçado, eu estava até pensando, vindo para cá, né, dentro do meu corporativo, né, que eu até mudei o nome, né, dentro do corporativo eu era Cláudia Ramalho ou Cláudia Filgueiras. Um tempo foi uma coisa, outro tempo foi outra. E quando eu saí para esse mundo do empreendedorismo, eu quis trocar o nome porque eu mudei muito. Eu não queria mais me conectar com aquele jeito de fazer as coisas anterior, né? Então aí comecei a me apresentar como Kika Ramalho. E ali naquele mundo, era tudo em cima de planejamento, né? Eu trabalhei com comércio exterior 32 anos, né? Fui gestora de comércio exterior 32 anos, e em comércio exterior as coisas elas levam até 1 ano para acontecer. Entre você começar a pensar, planejar, processo, antes era processo de papel, com aquele calhamaço de papel, depois virou digital, tudo. Então era uma coisa que tinha que ser muito planejada. E eu acho que aquilo me cansou tanto que na minha vida pessoal nada era planejado. Era o contrário, né? Então, eu só deixava ir acontecendo. E me perdi. Você estava falando, quando me conheceu, falava de ideias em ação, porque sua vida você ia fazendo as coisas sem planejar. E aí, quando você falou isso, eu falei, eu preciso dessa pessoa. Porque eu estava lotada de ideias, eu estava num momento muito criativo, mas estava tudo embaralhado, bagunçado na minha cabeça. Sabe aquele quebra-cabeça tudo jogado assim em cima da mesa e você falando, meu Deus, eu nunca vou conseguir montar? Eu estava assim, e quando você falou, né, eu falei, quero conhecer. E aí você falou, então, só que agora acabou a mentoria, eu criei o clube. Eu criei o Clube Mia, tal, e é uma assinatura super barata, e aí você vai ter acesso às aulas. Eu falei, senhor, como pode melhorar, né? Porque a mentoria eu não sei se eu ia ter condições de pagar naquele momento. Mas o clube, que ele era, para mim, mais do que uma mentoria, né? Porque você entra ali, você tem 50 aulas gravadas, você tem toda semana aula ao vivo, você tem o networking ali, a troca com outras empreendedoras, que para quem é empreendedor, essa troca é muito importante. Com certeza. Gente, eu falo, a chave que você está precisando para abrir tua porta está na mão de alguma dessas pessoas. Só que você não sabe quem é. Sabe, lembra da Porta da Esperança? Sim, Silvio Santos. Do Silvio Santos, que você, né? Qual é a chave que vai abrir a porta, tal. Então, a tua porta, alguém tá com a chave. E você não sabe quem é. Você entra num grupo ali, nossa, todas aquelas pessoas. Pense isso. Quando você for para um grupo de network, alguma dessas pessoas tem a chave que eu preciso para abrir a minha porta. Sim. Como que eu sei? Me conectando. Às vezes você quer entrar para alguma empresa, entregar uma proposta. Gente, alguém conhece, né? Alguém que trabalha lá dentro. Isso, o BNI faz muito isso, o BNI, né? Quando você tem o QI, que é o quem indica, fica bem mais fácil, Com né? certeza. Eu tenho até quero contar para vocês um case de networking. A gente precisa estar sempre aberta, né? Eu sei que tem pessoas que são mais introspectivas,
Às vezes olha só, eu sou bem comunicadora, mas às vezes eu fico com vergonha se eu tô num lugar só com desconhecidos. É normal do ser humano. Como vou chegar, né? Essa é sempre a dúvida da pessoa, como chego. Mas, um exemplo, eu estava num evento em março e daí o palestrante deu um tempo pra gente usar o banheiro, tomar um café. Então, eu entrei na fila do banheiro. E daí tinha algumas mulheres, daí umas, nossa, tá demorando, né? Tá. Daí o que você faz? Faço tal coisa. Daí eu aproveitei o gancho, eu falei assim, que legal, você trabalha com isso? Trabalho. E você, isso, tal... daí eu falei, eu trabalho com marketing. Nossa, passa o Instagram. Passei na hora, começaram a me seguir. E beleza, passou. 2 meses depois, uma delas entrou em contato. Oi, você lembra de mim? Eu tava no evento lá de março e tal. Tem como a gente conversar? Que eu tô precisando de alguém para fazer meu marketing. E ela fechou. É o semeador, né, gente? A gente olhando ali pra Bíblia um pouco, né? Que ela... Tudo tá lá, né? Sim, tudo tá lá. Se a gente for olhar, tudo tá lá. Você vai semeando. E sem muita expectativa, né? Fui lá hoje, perdi meu tempo. Não rolou nada. Quem disse? Quem disse? Se daqui tudo tem seu tempo, né? Se daqui a um X tempo... Se você, só vai não rolar nada se você chegar no lugar, sentar lá na última cadeira, ficar quietinha, só olhando... e não se conectar com ninguém. Agora, gente, as pessoas me perguntam, né? Porque hoje eu sou, Karina, mentora de conexão e comunicação, né? E essa comunicação e essa conexão com um propósito. Então, você usar isso com estratégia de acordo com o seu propósito, né? Agora, para isso, você precisa saber qual é o seu propósito. Você precisa saber qual é a sua missão de vida, o que você quer, né? Porque muitas vezes a pessoa vem, eu quero que você me ajude a me comunicar melhor. Legal, o que você quer comunicar? Então, o que você faz? Eu tô começando ainda tô desenvolvendo, então não tem como. Você tem que saber muito bem o que você quer, porque se não tá claro para você, como você vai trazer essa clareza para alguém? Né? Como você vai explicar para alguém o que você faz se nem você ainda tem certeza? Então, as pessoas falam assim, eu fiz um curso de tal coisa e aí eu tô querendo fazer, mas eu ainda não sei como. Então, isso precisa estar muito claro. Então, ali dentro do meu processo, daí depois a gente vai falar também, mas a gente começa desenvolvendo isso, que é como também me conectei com você em relação a isso, porque também é como começa, né, a sua mentoria, da Ideias em Ação, né? Isso. Primeiro a pessoa entender, né? Entender, quem é ela, né? Despertar quem ela é, o que ela quer comunicar, que legado ela quer deixar, né? Sim. E, gente, vou falar para você, quando você entende isso, você se torna imparável. Você não precisa nem desenhar um pitch de venda. No começo a gente tem que escrever. E, nossa, treinava em frente ao espelho. E não sei o quê. Porque não tem certeza do que faz. Não tem certeza. Então tem que decorar aquilo. Como que eu vou? Não consegue falar fora daquilo. Eu vou lá no networking, vão pedir para eu fazer um pitch. Meu Deus do céu, o que eu falo? O que eu falo? Então, peraí, deixa eu escrever. Vou contar aqui. Vamos contar, Cá? Vamos. Que a gente veio hoje sem roteiro, sem nada. Eu tenho aqui... Cá, fez o roteiro. Eu não consegui fazer. A Ana Carolina, que fez o nosso roteirinho. Mas já até deixei de lado, já. Nem tô vendo, porque é muito texto. Não dá tempo, Ana, de ler. E não eu acho que nada como você ser você, né? Agora, para você... E aí, o que eu falei de se tornar imparável? É a tua paixão? É a tua missão? É o que você quer deixar para o mundo? É o que você quer ajudar as pessoas através daquilo? Vai sair naturalmente. Não precisa treinar em frente ao espelho, não precisa, né? Fui convidada para fazer uma apresentação, mas eu não tenho nada pronto. Só vai. Vai. O que ela pediu para você falar sobre... Ela pediu para você falar sobre física quântica? Que você não sabe nem o que é? Não, ela pediu para falar sobre o que eu faço. Sobre o que eu sou apaixonada, sobre o que eu quero transformar o mundo. Então, precisa de roteiro para isso, vai lá e fala, né? Sim, eu fui num treinamento em fevereiro do Sebrae. Eu falei com tanta paixão que eu fazia, e não fui com roteiro pronto. Gente, pitch, a gente no Clube Mia faz pitch toda quarta-feira, mas eu não tenho meu pitch escrito. Eu mudo toda vez. Eu também.
Até tenho, mas eu não sai nada a ver com o que tá lá. Oi, gente, cada época... Porque também a pessoa aqui tem vários projetos, então cada época é uma coisa, entendeu? Ai, gente, essa mulher me deixa louca. E eu e a Ana, né? Todo dia tem uma ideia nova. Mente criativa é isso, né? E eu falo, Kika, mas se for ver, você também tem várias frentes. O empreendedor... Eu vejo que aquela coisa assim, você faz isso daqui, tem que fazer isso para fazer bem feito. Mas eu estava falando com a Ana, e algo que você falou também. Quando você tem um negócio, quer montar outro, não posso sair daqui, senão esse aqui vai ficar descoberto. Mas tem que ter pessoas ali com você. Tem que delegar. Tem que delegar, tem que ter apoio. Então, em janeiro, quando a gente resolveu juntar os trapos, como a Ana fala, para criar a Agência Conectadas, o Clube Mia começou a ficar meio de lado. Então, o que eu fiz? Falei, Ana, tem uma pessoa que eu acho que pode ajudar no clube, vamos chamar a Kika. Ela, nossa, verdade. Falei, a Kika, ela vai vestir a camisa. E chamamos a Kika. E eu e a Kika conversando agora aqui sobre isso de expansão, falei, e eu já tenho outra pessoa na mente aqui que a gente pode chamar para alguma coisa em comum. Então, a gente tem que ter pessoas. O Clube Mia, né? O nosso projeto é o Clube Mia ir para outras cidades para o presencial. Vamos embora. Então, a gente já está pensando nas pessoas que vão ser as anfitriãs da cidade. Então, a gente ter pessoas, braços. Então, assim, hoje as frentes Clube Mia, Agência Conectadas, Mentoria e Inspiração, Ana Sapeca Kids. Então, eu tô com essas frentes, mas... eu tenho pessoas para me ajudar. E aí a gente pergunta, né? Essa sempre foi minha pergunta para a Karina, né? Desde como eu fui conhecendo ela, eu falei, Karina, como você consegue dar conta de tudo, né? E aí, quando ela me colocou ali na Agência Conectadas para ser também uma parceira, aí eu entendi, eu falei, gente, ela delega, né? Ela treina as pessoas, ela delega, ela não quer dar conta de tudo sozinha, que era uma dificuldade minha, né? Eu, dentro do meu perfil comportamental lobo, eu sempre quis abraçar tudo, fazer tudo, não, porque eu é que sei, né? Então, esse ego que muitos empreendedores ainda têm, né? Eu que sei, eu tenho que fazer, com certeza, o seu melhor, aquilo que é o seu Ikigai, né? Quem não conhece ainda Ikigai, isso existe também dentro da minha mentoria, né? Você descobrir o que é o Ikigai, é o que você veio para fazer, o que você veio para ser. Mas como é que eu descubro isso? Cara, é aquilo que você é muito bom. É aquilo que você parece estar brincando. Brincando, sabe quando... E ele vem, se você for olhar, né? E quando dentro das mentorias a gente olha para toda a história de vida, né? A gente começa lá, cara, do que você brincava? O que você falava que ia ser quando crescesse e tal? Então, a gente vai trazendo todo esse resgate. O que sempre foi muito fácil, que você fez brincando, que todo mundo te pedia, faz para mim, me ajuda, me ensina. É isso. Isso é teu Ikigai. É fácil. Se tiver difícil, tem alguma coisa errada. Você está forçando. Você está forçando. Pega uma chave que não é daquela porta e tenta abrir. Não vai rolar. Né? Você vai arregaçar a chave, você vai arregaçar a porta e não vai abrir. Então, muitas pessoas estão tendo hoje, né, Karina, burnout, síndrome do pânico, problemas emocionais, depressão e tal, só por uma coisa, estar fora do lugar. Tá tentando abrir uma porta com a chave errada. Né? E isso é muito o que a gente faz, né, Cá? É parte do nosso trabalho, né? Do meu, do seu, por isso a gente se conectou em todas as nossas frentes, né? Então, desde que eu comecei lá o coach de vida, depois fui para o coach de carreira, depois dentro do outro networking que eu trabalhei lá, que eu participei durante 2 anos e meio lá, esse era também a minha função de anfitriã ali dentro, né? Através disso que a Karina viu como uma possibilidade de eu vir ajudar também o Clube Mia, porque essa era meu norte, ajudar a pessoa a encontrar a chave que vai abrir a porta dela, né? E que essa chave está em 2 lugares. Tem 2 chaves que abrem essa porta. Uma é aquela que está lá dentro de você, que você trouxe, que você veio. Todo mundo veio com um dom, com uma habilidade especial divina. E por que Deus te criou e te mandou com essa habilidade? Porque é através dela que ele viu que você ia transformar o mundo. Só que conforme a gente vai sendo educado por tantas pessoas que passam pela nossa vida, não só pai, mãe, mas às vezes irmãos, tios, uma babá, né? Um tio, uma tia, uma professora,
né? Muitas pessoas que a gente tem na vida vão falando, isso é para você, isso não é, isso dá dinheiro, isso não dá, isso não é legal. Começa a podar, né? Começa a te podar as tuas asas. Por quê? Porque essas pessoas, coitadas, elas estavam olhando para o melhor para você. Elas tiveram dificuldades na vida que envolveram falta de grana, por exemplo, e aí elas viam que eu quero que ela tenha um trabalho onde ela possa ganhar dinheiro e que ela não precise passar pelas dificuldades que eu passei. Então tá tudo certo. Essas pessoas não erraram. Elas não tinham esse conhecimento de que a gente precisava trabalhar o nosso dom para a gente ser feliz. Autenticidade, né, Kika? Autenticidade, né? Você usar aquilo que te era fácil, sem ter que estar se rasgando, né? Sim. Então, hoje a gente tem, né? Graças a Deus, hoje o mundo do autoconhecimento, quando eu descobri o mundo do autoconhecimento, que eu nem fazia ideia que existia. Fiquei assim encantada e sou até hoje, né? Eu falei, como assim conhecer a mim? Eu sempre soube que eu tinha que conhecer bem o meu trabalho, eu tinha que conhecer bem os meus clientes, eu tinha que conhecer bem a minha empresa. Eu? Conhecer a mim? Pra quê? Pra tudo, né? Pra tudo. Pra tudo. Pra pessoa se reencontrar, né? Porque às vezes, nem se falou, a gente vai vivendo o que o outro tá falando, vai vestindo máscaras, capas, né? Daí fica que nem a cebola. Na hora que começa o autoconhecimento, você vai tirando aquelas camadas e chega ali no centro do ser, né? Exatamente. Eu sou isso, né? Eu não tenho capas, mas eu sou. E você falando disso, o interessante, verdade, gente, o Conecte-se Plenamente e o Inspiração são parecidos, mas diferentes. Parecido, mas diferente, é. Então, bem o meu jeito de fazer, né? O teu jeito é totalmente diferente. É diferente. A gente trabalha essa questão do autoconhecimento, da essência da pessoa, dela buscar. Mas aqui que eu trabalho de uma forma ou de outra, né? O meu eu vou mais direcionada para posicionamento. E se completam. Tanto que eu tô o tempo inteiro mandando o cliente para você e você para mim. Sim. Porque tem coisas que eu falo assim, nossa, agora você precisa da Karina, que eu não dou conta disso aqui. Eu até poderia fazer, porque a gente tem algumas habilidades. Então, eu até poderia fazer para aquela pessoa. Só que eu ia fazer meia boca, eu ia fazer um quarto do que você é capaz de fazer. Então, por que eu querer? E enquanto eu tô presa ali naquela pessoa, que eu tô fazendo uma coisa meia boca para ela, eu tô ocupando o tempo, o espaço que eu tinha, em que poderia vir uma outra precisando daquilo que eu sou boa. E que eu ia transformar a vida da pessoa. Então, não fique fazendo, gente, aquilo no que você é meia boca. Passa para o colega que é melhor. Porque daí você deixa espaço livre para quem precisa de você chegar. Para quem precisa do que só você pode entregar, né? Sim, faz sentido. Gente, eu vou contar um pouco a história do Clube Mia para vocês, tá? Kika, você quer fazer alguma pergunta ou posso começar falando? Não, então, a curiosidade, né, que eu fiquei quando entrei no Clube Mia e que todo mundo me pergunta, né, hoje como anfitriã, então as pessoas, mas por que Mia? Porque como que isso surgiu? Há quanto tempo que a Karina faz isso, né? Então, acho que essa é a curiosidade aí do nosso público, né? Tá, então eu vou contar a história para vocês. Em 2018, eu tinha parado com a loja Ana Sapeca Kids, né? Um pouco antes eu era CLT e daí em 2018 eu encerrei a loja, porque eu comecei ela em 2016, logo que minha filha era pequenininha. E daí, quando eu encerrei a loja, eu entrei em depressão, fiquei muito mal. Cheguei a pesar acho que 96 quilos na época, já estava na obesidade bem avançada. E daí eu estava muito irritada, daí minha mãe virou para mim e falou assim, olha, se você não procurar ajuda, a gente vai te internar. A gente vai pôr você em algum spa aí pra você ficar uns dias. Falei, não, eu amamentava a minha filha na época. Falei, não, eu vou procurar ajuda. Daí eu procurei ajuda do psiquiatra, psicólogo, nutricionista. E fui me cuidando, fui despertando para olhar para mim. E fiz um processo de coaching nessa época, com PNL. Esse processo foi muito disruptivo. Eu fiquei até um pouco transtornada na época. Então, o psiquiatra teve que pegar pesado ali comigo no tratamento, porque eu fiquei muito mais ansiosa, muito mais irritada, porque comecei a acordar para mim mesma e comecei a ver algumas coisas que eu estava fazendo que eu era aquela pessoa que vivia muito em função do que o outro achava que eu tinha que fazer. Então, para eu comprar uma roupa,
tinha que ter opinião da minha mãe. Para comprar um sapato, opinião da minha mãe. Para ir no médico, minha mãe tinha que ir comigo. Para ir fazer o pré-natal da minha filha lá em 2015, minha mãe tinha que ir comigo. Ir no psicólogo, minha mãe ia comigo. Tudo minha mãe ia comigo. E eu era casada, gente. Eu já era casada há 8 anos com meu marido naquela época. Hoje a gente está com 14 anos de casados. Dirigir, eu não dirigi, eu tinha habilitação, né? Com 18 anos, meu pai falou, não, vai tirar habilitação. Tirei, mas não dirigia, porque eu morria de medo. E depois desse processo, eu comecei a falar, cara, tá errado. Eu tô vivendo como uma criança. Até lembro que a coach, ela fez comigo uma PNL, eu imaginando que a minha família toda morreria. Quem eu queria que morresse primeiro? Falei, meu marido. Eu não quero ficar sem meu pai e minha mãe. Ela falou, você tá vendo que tá errado, né? Sua filha vai ficar sem pai. E qual é a ordem natural das coisas? Eu falei, nossa. Então, assim, eu estava ainda casada com os meus pais, né? E isso começou a despertar. Falei, não, eu tenho que mudar. Então, daí eu fui fazendo com a psicóloga. Na época, ela fez umas ferramentas comigo de autoconhecimento. Eu vi ali o design gráfico, sabe? Como algo para mim, mas não é isso ainda. E daí, eu fui parando com a loja nesse tempo. E daí, eu falei, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, eu tinha deixado minha filha na escola e voltei ouvindo uma música. E eu estava chorando nesse dia. Eu falei, Senhor, eu parei com a loja, estou no fundo do poço financeiro, estou me tratando, o que eu faço? Eu preciso de uma saída, me fala comigo. Aí a música era da Gabriela Rocha, né? A música diz que é luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos não medem meu valor. Uau. A sua voz me diz o quão amado eu sou. E daí o refrão é: diz que amado sou sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E a gente às vezes ouve, como a Kika falou, pessoas que querem nos proteger, elas falam mesmo, viu? Não vai dar certo. Às vezes elas falam porque elas não viveram uma superação ou não vê outra perspectiva, né? Então, minha família sempre falou, cá, continua na empresa aqui, que meu pai tem a empresa, continua na empresa. Mas não é isso, gente, eu quero algo mais. E para vocês verem como o autoconhecimento não se esgota, faz uns 3 anos que eu tô nessa pegada, essa semana eu fiz um teste de inteligências múltiplas. Esse teste eu fiz lá no ensino médio, mas não lembrava mais do resultado. E eu fiz, sabe qual é a minha inteligência? A existencial. É aquela pessoa que sempre se questiona, por que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Tem algo além disso do que eu faço. Tem que ter algo além. E daí até fala, pessoas com esse perfil precisam trabalhar como terapeuta, mentor, filósofo. Eu até brinquei ontem com meu marido, falei, acho que eu vou fazer faculdade de filosofia depois. Que interessante, Ká. Essa foi norteou minha vida inteira. Também. Desde outra 10 conexão, anos, gente. Desde 10 anos. Kika, eu desde criança com perguntava, 10 anos mãe, eu comecei por que a gente existe? Por que Deus colocou a gente nesse mundo? E eu não paro. Todo dia eu tô nessa pergunta. Minha mãe fala, para isso com tá isso. Certo, isso tá errado. É assim, não é? Pra que é? Não, era pra ser isso sabe mesmo? Que é? Tem que fazer sentido. Tem. Eu sou uma pessoa, acho que você também, que tem que fazer sentido. Tem. Então, se perde o sentido, vamos rebobinar. Se perde o sentido, se aquilo que a pessoa tá te falando não faz o sentido, você tem que buscar, né? Tem. E essa busca não é fácil, é uma busca de uma vida inteira. E assim, gente, a gente pensa que não, mas por dentro às vezes a gente sofre, porque eu sei que a minha vida profissional, pessoal, ela não é isso aqui. Eu sei que daqui a pouco ela vai mudar. Uhum. A gente sempre está em constante aprendizado, novas descobertas, novos projetos. Cá, sabe o que eu amo? Esses dias eu escutei falando, acho que foi o Leandro Carnal que estava falando, eu falei, nossa, eu preciso encontrar essa imagem em algum lugar. Você já viu uma imagem, eu não sei dizer de quem é, gente, que é um homem se esculpindo? Não. Ai, é maravilhosa, precisamos encontrar para a gente trabalhar em cima disso. Mas é uma coisa antiga, né, lá dos filósofos e tal. E é ele se esculpindo, né? E é isso que nós somos, pelo menos nós, né? Não sei se todo mundo. Eu vejo muita gente que fala, não, para mim tá tudo bem, já conquistei o que eu queria, já. Mas eu vou estar me esculpindo, me transformando até o meu último suspiro. Assim desejo. Eu também. Né? Aprendendo
e mudando, e as pessoas, não é todo mundo que entende isso. Né? Você deve ter tido as mesmas dificuldades do que Até hoje não me entendem. De falar. Porque o que as pessoas falam assim? As pessoas acham que a gente não sabe o que quer. Uhum. O que eu escutei a vida inteira, você não sabe o que quer, você atira para todos os lados, você não tem foco, começa as coisas e não termina. Na verdade, não é que eu não sei o que quero. As coisas se emendam, né, Kika? Eu me interesso por tudo. Eu tenho uma gula, assim, de saber. E de comida também, vai. De comida também. Comprar também. Ir na loja, fazer um banho de loja. Eu gosto, mas não tanto. Agora, assim, tipo, comidas, experiências e pessoas, pra mim, não tem comida que eu não goste. Então, se eu falar assim, vou fazer um negócio em casa, vou fazer um negócio em casa, o que você gosta? Cara, o que você fizer. Cara, pode ser a pipoca... que tá me devendo. A pipoca doce. Pode ser a pipoca e pode ser assim um salmão à Belle Meunier, não sei o que lá. Pode ser a coisa mais chique que for. Eu vou gostar, sabe? Vou para aquele pastel da feira ou o negócio mais requintado, tal, né? Eu gosto de experimentar sabores. Eu gosto de experimentar experiências novas, coisas novas, lugares novos. E, primeiro, o que vem à frente de tudo é pessoas. Porque a frase, né, que eu falo sempre, tudo na vida vem para nós através de pessoas. Sempre. Tudo que você imaginar que você está querendo, ela vai vir para você através de uma pessoa. Bem, as pessoas vão trazendo, né? E foi isso que daí deu essa virada em mim, Kika. As pessoas trazerem. Que daí eu comecei o meu processo de emagrecimento, me cuidar. Aí, algumas amigas, nossa, você tá emagrecendo. Ai, quer ser uma inspiração pra gente. Essa superação que você tá passando. E daí, algumas falaram assim, viu? Você podia criar um grupo, né? Pra gente emagrecer juntas, né? Um grupo no WhatsApp. Falei, vamos criar. Aí, criei o grupo. A gente criou o grupo. Daí, eu conheci uma personal ali perto de casa. Ela começou a dar aula de hidroginástica. Conectei. Começou a dar aula de hidro ali na minha casa mesmo. Lá em casa tem uma piscina, o pessoal ia lá em casa, a gente fazia hidroginástica lá. Aí essa personal conhecia uma nutricionista. Vou trazer ela pro grupo. Aí a Nutri começou a dar dicas. E daí eu falei, por que não a gente fazer uma assinatura, gente? Eu sempre gostei de assinaturas, de comunidade. Isso em 2019. A gente criou o programa Levemente, que era um programa de emagrecimento. Elas pagavam... Essa parte eu nem sabia. Gente, é que a minha é muita história. Hoje eu tô querendo ser mais detalhada. Aí elas pagavam acho que R$60 por mês. A gente tinha encontro também toda semana com a Nutri ou comigo, que daí eu comecei a estudar o coaching de emagrecimento, porque assim, em 2012 eu me formei em enfermagem. E daí, como sempre gostei, essa coisa que a Kika falou, sempre gostei de tudo um pouco, mas eu gosto muito da área da saúde, do cuidado com o corpo. Falei, eu vou procurar uma coisa em enfermagem com emagrecimento. Daí apareceu enfermagem estética, mas tem muito procedimento invasivo e eu não gosto de procedimento invasivo, de agulha, essas coisas. E apareceu o coach de emagrecimento, que era um curso livre, né? Não era pós-graduação. Aí eu fiz o curso do coaching e daí comecei a aplicar com elas as ferramentas. Só que daí o que a Kika falou, pra mim fez sentido um tempo, depois começou a ficar difícil aquilo. Por quê? Emagrecimento... é aquela coisa, cada um tem que estar no nicho que tem que estar, tá? Nem todo mundo nasceu para um nicho só. Então, eu sempre puxava a sardinha pro digital, gente, não sei por quê. Eu tava lembrando, essa personal falou que você é muito boa com digital, ela que me apresentou o Canva na época. Ela falou, viu, faz as artes pro meu Instagram. Olha só, eu já era social media dela e não sabia, nem sabia que o nome social media. E eu fazia para ela as artes. Aí a gente resolveu parar com o programa, eu entrei numa mentoria de coaches e lá eu redefini o nicho para carreira, fiz a especialização em carreira, autossabotagem e comecei a atender as pessoas. Mas sempre, gente, outros coaches geralmente que fechavam comigo, eu era mais mentora de coach. Mas para quê? Para posicionamento. Ajudava eles a definirem o nicho e como colocar a voz deles lá no Instagram. E daí teve um dia que a gente precisava criar um grupo de desafios, que era algo dentro da mentoria. Cada mentorado lá dela tinha que fazer esse desafio. E eu fiz o Carreira Fora da Caixa.
Eu perguntei assim no grupo, meninas, eu preciso criar meu desafio. Vocês acham que eu sou boa em quê? Porque meu autoconhecimento estava acontecendo ainda. Elas, Cá, você é muito criativa. E era algo que eu não acreditava, gente. Você é muito criativa. Eu falei, então vamos fazer um grupo de criatividade. Como destravar essa criatividade? E daí eu comecei a fazer a pesquisa e tal. Aí eu falei, e o nome? O que vocês dão de ideia? Aí uma dessas assim, carreira fora da caixa. Falei, verdade. Vai ser carreira fora da caixa. Fiz esse grupo desafio. Elas entrou um monte de coach, entrou umas amigas da igreja, um monte de coach. No fim, eu tinha que vender processo de coach. Mas como que eu ia vender se na nossa mentoria cada uma já tinha a sua própria coach? Falei, putz, daí eu falei com a minha mentora. Falei, o que eu faço? Ela falou, o que elas estão pedindo? Falei, algumas estão pedindo dica de Canva. Ela falou, então ensina Canva. Falei, meninas, eu vou começar a ensinar Canva. O nome da mentoria é Carreira Fora da Caixa. E a gente vai ter 5 encontros. Vou ensinar vocês a criar arte lá no Canva. E, gente, era a primeira vez. Eu tinha feito um curso de design gráfico, que eu falei na época que fiz a orientação com a psicóloga lá atrás, né? Mas eu não praticava, eu fazia pra mim, né? Fazia pra Ana Sapeca Kids. E só que nesse paralelo, eu tô lembrando também. Aí eu tava fazendo Carreira Fora da Caixa, mas eu tava fazendo artes para amigos, pro pessoal da igreja, por causa da pandemia. Muita gente teve que sair do transformar o seu negócio, né, no digital. Sim, então tinha uns que não tinha logotipo. E ninguém sabia fazer nada naquela época, né? Nada. O Canva para eles era novo. O Canva eu conhecia um pouco antes, mas não era muita gente que usava ainda. Instagram pouca gente tinha. Pouca gente, era mais Facebook. Então, eu até coloquei no Face. Falei, gente, com uma forma aí de voluntário, eu vou criar logotipo e cartão de visita para quem quiser. Então veio a dona Maria, que vendia panelas no carro, vendendo na rua. Tinha outro que estava abrindo uma batataria, porque ficou desempregado. Tinha outro que fazia artesanato, vendia toalhinha bordada. E, vendia na porta da escola da filha. E não podia mais fazer isso. Então, tinham que ir tudo pro Face. Então, daí, eu fui fazendo isso para essas pessoas. E, em paralelo, Carreira Fora da Caixa. Aí comecei a dar a mentoria, uma foi indicando para outra em grupos que elas participavam, vinha a gente perguntando, falei, vou abrir um outro. Só que daí alguém tinha me alertado sobre o nome. Falou, Karina, parece que já tem uma pessoa usando esse nome. Fui ver, realmente, já estava até registrado no NPI. Falei, então eu preciso mudar. Daí eu na cama, Senhor, me dá uma luz, que nome que eu coloco? Aí veio assim, Karina, Mia. Falei, mas por que Mia? Mentoria, ideia em ação. Ideia em ação, verdade. Eu ensino elas a botar a ideia delas em ação. Elas têm a ideia de criar um post, de usar o Canva e não sabem como pôr. Ou então elas querem fazer um negócio, mas não sabem como começar. Então eu comecei a fazer o MIA. Daí no MIA eu coloquei autoconhecimento, a gente fazia o DISC e tal. E daí a gente ia para a parte do marketing depois. Você vê como tudo se conecta. Como tudo tem... nada que a gente faça na vida é desperdiçado. Nada. Né? A gente estava falando sobre isso esses dias. Então, às vezes, aquilo que eu escutava, né, das pessoas, você atira para todos os lados, você começa a estudar um negócio, daqui a pouco você está estudando o outro. As coisas que você fez não se ligam na cabeça das pessoas. As coisas que você fez não se ligam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Porque eu tenho um começo lá de vida que você também acho que nem sabe, né? Que eu ia ser arquiteta. Olha, essa eu nunca tive tempo de te contar, né? Mas eu comecei a me preparar com 10 anos para ser arquiteta. Fiz 3 cursos de desenho arquitetônico, eu desenhava super bem. Olha. Só que era desenho mais técnico, né? Adorava desenho técnico, com uma boa Lobo, né? Tudo na medida, tudo ali nos esquadros e tal, né? E aí eu entrei na faculdade, né? De arquitetura, que ele era meu sonho. E aí, por 1000 motivos aí da vida, eu acabei tendo que largar, fiquei perdida completamente, porque de pequenininha, desde nova até aquele momento que era com os 18 anos, eu só tinha pensado nisso, eu só tinha visualizado isso no meu futuro. O que eu faço agora? Meu Deus, né? E agora? E aí é aquela coisa de você olhar para a tua habilidade. Então, qualquer pessoa aí, gente, que esteja passando por esse momento, meu Deus, eu preciso ganhar um dinheiro, ou eu preciso fazer algo para sair da depressão, eu preciso fazer algo para ocupar o meu tempo, porque eu estou com uma sensação de síndrome do ninho vazio, né? Meus filhos foram para a faculdade, ou casaram, ou sei lá, ou até aconteceu alguma tragédia, alguma coisa, perdi alguma pessoa, né?
Então eu falo assim, gente, a cura, a gente não pode deixar espaços vazios. Espaço vazio, já diz lá, né, na Bíblia, é a oficina do diabo, né? Então você deixar espaço vazio, você vai preencher ou com tranqueira, com bobeira da televisão, com coisa que não presta, ou com pensamento ruim, né? Acha um jeito de substituir aquele buraco, né? E qual é a primeira coisa a eu pensar? O que você tem de recurso, de habilidade? O que você aprendeu que você pode pegar ali e utilizar? Sua caixa de ferramenta, sabe? Abre a caixinha de ferramenta. Tem tanta coisa na nossa caixa de ferramenta. Ah, eu sei. Dizem que eu cozinho bem. Dizem que eu faço um bom estrogonofe. Vou fazer estrogonofe para vender. Dizem que eu faço brigadeiro muito bem, que o meu bolo é bom. Dizem que a minha roupa ninguém passa igual. Dizem que eu sou boa para ensinar. Dizem que eu canto muito bem, seja lá o que for, né? Que nem as pessoas... Olha só que interessante, né? Gente, presta atenção no que as pessoas falam. Presta atenção. Esse é um dos pilares do Ikigai. No que dizem que você é bom. Porque muitas vezes a gente se enxerga através do outro. O outro é o nosso espelho. Então a pessoa, do mesmo jeito que tem anjinhos lá do universo, Jesus, Maria, um monte de gente falando coisas para você e você não está ouvindo, você precisa de um momento de meditação, de oração, de relaxamento com você mesmo, para você ouvir, que nem você ouviu lá, a mentoria Ideias em Ação. Nossa, né? Cara, se você parar para ouvir, o universo tá falando com você, só que você não escuta. Da mesma forma, as pessoas estão dando dicas pra gente, mas a gente não escuta. Não escuta. Então, quando alguém fala, ai, parabéns, você é bom nisso. Nossa, que maravilha isso que você faz, que delícia isso que você fez. Opa! Como seria ser aquilo que eu gosto de fazer e que as pessoas gostam quando eu faço, eu transformasse em uma fonte de ganhar dinheiro, né? Então, essa é uma outra dica que fica aqui, né? Sim. Nossa, olha para o que a pessoa está falando. Então, da mesma forma que a pessoa falou para você, as suas artes são maravilhosas, me ajuda com isso, né? Então, estava isso ali dentro da sua caixa de ferramenta. Dentro da minha caixa de ferramenta estava que eu tinha, desde 10 anos, começado a estudar inglês. Aí eu falei assim, o que eu tenho além do desenho? Eu tenho lá um curso de inglês que eu nunca tinha dado o menor valor. Fiz porque o pai queria que eu fizesse e tal, porque ele via no futuro que eu poderia trabalhar com comércio exterior e tal, e eu não queria de forma alguma. Porque era a área dele, eu olhava e falava, credo, burocrático, isso, aquilo, não sei o que, eu não quero, né? Mas aí, não preciso trabalhar com comércio exterior, mas eu posso usar esse inglês. No que eu uso? Como que eu uso? Como é que eu pego esse recurso e utilizo? E aí, então, foi vindo aí todo o desenrolar da minha caminhada. Mas, como não tem nada a ver, né? Porque daí eu acabei indo para o comércio exterior. Aquilo que eu não queria, eu acabei me encontrando, amando, me apaixonando. Trabalhei 32 anos. Mas, quando eu contava que o meu começo tinha sido como arquitetura e tal, as pessoas falavam, nossa, nada a ver, né? Nada a ver. E eu passei um tempo achando que nada a ver. Até que em um determinado momento... eu tinha um cliente que tinha cargas muito diferenciadas, sabe? Porque, tipo assim, você vai estufar um container, né? Colocar as caixas, as coisas dentro de um container bem arrumadinho e tal. Normalmente as caixas são padrão, né? A pessoa produz um produto que a caixa dele é tamanho tal, então você vê lá, tantas caixas, tamanho tal, dá para empilhar, dá para fazer assim. Agora, quando as cargas são de tamanhos diferentes, como faz? Né? E aí veio um cliente desse para mim desesperado, achando que não ia conseguir organizar as cargas dele dentro do container. Naturalmente, sem perceber o que eu estava fazendo, eu falei assim para ele, me passa as medidas de todas elas. E aí eu abri um Excel, porque eu não tinha conhecimento na época dessas ferramentas que existem hoje, né, de design, de arquitetura. Eu simplesmente abri um Excel que era faça o melhor que você pode com o melhor que você tem. Eu dominava o Excel, falei, vou usar o Excel. Coloquei o Excel todo de tamanhinho, configurei, né, quadradinhos do mesmo tamanho e comecei a desenhar na escala as caixas do cara.
e comecei a desenhar na escala e movimentar. Eu pego, se virar essa assim, se virar essa assim, se não sei o que. Desenhei o container e comecei a ir arrastando ali as caixinhas do cara. Coloquei ele em 3 dimensões e não sei o que. E cheguei e fiz assim pro cara, ó. Tá aqui, ó, manda fazerem desse jeito. Aí o meu coleguinha do lado falou assim, nossa, mas eu fiz a mesma faculdade que você e eu não tive essa aula, não me ensinaram a fazer isso. Aí eu falei, nossa, onde que eu aprendi a fazer isso? Não foi na faculdade. E eu nunca tive uma aula disso. Como que eu tive essa habilidade, né? Aí eu falei, cara, é que no meu começo lá eu estudei arquitetura. Eu fiz desenho muitos anos e não sei o quê. Eu trabalhava na escala, né? E aí, naturalmente, sem eu perceber, eu peguei aquelas ferramentas e utilizei. E isso a gente faz o tempo inteiro sem perceber. Sim. Mas percebeu, eu preciso utilizar isso de 2 formas. Para eu obter recursos para mim, para eu ganhar dinheiro de uma forma fácil e leve. E segundo, colocando essa habilidade à disposição da comunidade, do mundo, né? Sim. Porque você nunca sabe onde você vai atingir. A gente acha assim, Cláudia, você falar atingir o mundo, o universo, não sei o quê, como que você sabe que você não vai poder, né? Vamos dizer, os cantores que hoje são conhecidos mundialmente, eles começaram cantando no seu chuveiro e nunca imaginando que um dia eles iam atingir o mundo. Então só começa, só vai, é pequenininho e vai indo, vai indo, vai indo. Se é o seu Ikigai, se é isso que você veio para fazer, vai acontecer de uma forma natural. É natural mesmo. E sabe que com o Clube Me aconteceu isso aqui com a comunidade, né? Foi natural. Terminei ali uma das mentorias, foram 5 turmas da mentoria. E daí na última turma falaram, viu, a gente quer continuar aprendendo com você. Né? As coisas estão mudando e mudam sempre, né? Sim. E daí eu falei, então, naquela época eu estava acompanhando muito o Pedro Quintanilha, o Vitor Damasio, eles falavam muito de comunidade, sobre você ter seus primeiros 100 fãs, né? Aqueles lead lovers, né? Aí eu falei, então, eu vou criar o Clube Mia. Falei, gente, o Clube Mia, isso, vocês topam? Topo. Entraram, começaram, né? As primeiras pessoas, eu não vou lembrar de todos os nomes, então não vou falar aqui. Entraram algumas mulheres e um homem. E daí eu fui fazendo ali, mas era só para quem era meu mentorado. Quem passou pelo Mia, aí poderia estar no clube. E daí agora, em janeiro de 2020, isso foi em 2021 que eu comecei o clube. Então, todos os encontros eu ia deixando gravado lá na plataforma, tá até hoje lá na Eduz. E daí agora em dezembro, janeiro, a gente resolveu abrir, né, para pessoas em geral, para network em geral, e trazer convidados, que também eu trazia convidado de vez em quando, era mais eu que falava. A gente começou a trazer mais convidados, agora tem rodada de pitches, né? Então a gente começa o clube, um encontro no Zoom, toda quarta-feira à tarde, das 3 até umas 5. A gente dá boas-vindas, fala um pouco o que é o clube e abre para o pitch. Cada pessoa tem 1 minuto para falar do seu negócio e às vezes pedir alguma indicação ou indicar alguém. E depois vem o convidado para falar sobre algum assunto, tá? A pessoa fala ali, geralmente é conteúdo de empreendedorismo, de marketing, de vendas, né, Kika? Tudo voltado, né, para o mundo empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele precisa de coisas em áreas diversas, né? Ele precisa de multiconhecimentos. Então, a gente busca, né, Karina, trazer especialistas que ajudem esse empreendedor em todas essas áreas, porque como a gente estava falando lá no começo, você não precisa ser bom em tudo, né? Mas você precisa conhecer um pouquinho de cada coisa, até para você saber se aquela pessoa que você contratou está fazendo certo, você saber orientar essa pessoa, né? Sim. E a gente precisa delegar, mas a gente precisa ter os conhecimentos até para delegar, né? Sim, que nem a Kika falou, você precisa falar para aquela pessoa, olha, isso aqui não tá legal, mas como você vai saber que não tá legal se você não entende, né? Então, a gente hoje tá com o clube, né? Nós temos ali mulheres e homens, né, do Brasil inteiro, desde lá do Nordeste até Rio Grande do Sul. Temos também participantes Portugal e Japão. E o clube tá crescendo cada vez mais. A gente, todo
uma vez por mês a gente vai fazer encontro presencial, né, para o pessoal poder se conectar, gerar novas conexões ali. E os nossos cafés de negócio, né, Kika, a gente não quer simplesmente que a pessoa fale do seu trabalho, mas assim, viu, fulana? Conversa com ciclana, acho que ela vai te ajudar. Acho que esse é o nosso grande diferencial, né, Ká? Sim. É a conexão, né? Que é o que nos une, né? É esse poder que a gente tem. Nós estávamos falando de fazer coisas com facilidade, né? Essa é uma coisa que a gente faz, eu e você, com muita facilidade. A Ana também, né? Sim. Nós três temos essa habilidade de conectar pessoas com muita facilidade. Por quê? Porque a gente tem essa curiosidade de conhecer muito a pessoa, quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta. E aí fica muito fácil a gente falar, nossa, você precisa conectar com esse, né? E, gente, eu tenho feito conexões, assim, incríveis, que é uma alegria para mim, né? Muitas pessoas já falaram que você tem que ganhar dinheiro com isso, né? O que você ganha fazendo? Nossa, eu fico até brava quando alguém fala, o que você ganha fazendo isso? Eu falo assim, gente, eu ganho ver essa pessoa prosperando, eu ganho ver essa parceria dando certo, sabe? E a gente sempre ganha de uma série de outras formas, né? Porque ganhar não é só dinheiro, né? Então, ganhar é a pessoa lembrar de você quando ela conhece uma pessoa que precisa de uma ajuda, que precisa de uma orientação. Não, a pessoa que... Vou apresentar para você aqui que ela é a pessoa que vai te ajudar, né? A gente ganha de todas as formas, mas a primeira, para mim, o que brilha meus olhos realmente e aquece meu coração, é ver parcerias acontecendo. É ver pessoas se complementando. É ver negócios prosperando e aquele negócio ajudar outras pessoas, porque tudo é uma corrente do bem. Sim. É uma corrente do bem, que eu te ajudo a se conectar com a outra pessoa, e aí vocês montam um negócio que ajuda pessoas, e essa pessoa que você ajudou vai ajudar outra pessoa, né? Então existe até um filme que quem não assistiu assista, que chama A Corrente do Bem, é maravilhoso. E quando eu assisti aquele filme, ele me impactou de uma forma que eu falei, cara, é isso que eu sou, é isso que eu faço, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser uma corrente do bem, né? Eu quero ajudar as pessoas nessa corrente. E eu vejo isso que me encantou na proposta do Clube Mia, que ele tem essa proposta, né? Então, não era... Eu participei de grupos de todos os tipos, né? Então, grupos bem corporativos, né? Grupos de networking bem corporativos, outros que eram mais de roda de mulheres, de negócio, de bater papo, de falar de você, falar dos filhos, etc., né? Outros que eram mais para relax, como é o nosso piquenique do milagre. Outros que eram só mesmo o tal do networking por tipo um BNI, né? Então, não tem nada errado, mas assim, as pessoas que estão ali estão com aquele foco. Eu vim aqui fazer negócio. Eu vim aqui fazer dinheiro e dar dinheiro para o meu amigo, né? Então, eu vi que ali a gente reunia tudo isso. Vocês, né? E aí eu fiquei... porque eu já fiquei logo querendo fazer parte, né? Eu falei, nossa, elas reúnem tudo isso. Elas têm esse olhar que eu tenho para conectar pessoas. Elas têm o olhar que eu tenho da evolução contínua. Elas trazem pessoas para a gente aprender com essas pessoas. Elas pensam em quem não tem tempo de estar ali presente, porque por mais que você coloque ali na sua agenda, vai acontecer algum imprevisto, vai vir um cliente que ele só pode ir naquele horário, como tem acontecido com algumas assinantes nossas, né? Vai acontecer um dia que você tá mal, que você tá doente, que você só quer descansar. Então, aí a pessoa saber que não tem problema, tá tudo bem se eu perder, porque eu posso assistir ali depois. E se eu ficar com dúvida? Se eu ficar com dúvida, as meninas vão me colocar em contato com esse especialista. Ou elas vão me ajudar, ou elas vão me colocar em contato. Quer dizer, não é coisa largada, como às vezes gente do céu, só na pandemia, então, a quantidade de curso que eu comprei e de mentorias e não sei o quê, porque eu sou a louca dos cursos, então naquele momento que era só o que a gente tinha para fazer, sim, eu comprei todos e mais um pouco. Mas aí você começa a assistir, você fala assim, nossa, não estou entendendo, e agora? Você não tem com quem ali para te ajudar.
Ah, tem ali um suporte, mas você faz uma pergunta para o suporte, a pessoa te responde aquela pergunta e acabou. Não, a gente não quer isso. A gente quer que a pessoa aprenda, que ela expanda, que ela evolua, né? Então, a gente vai fazer de tudo, né? Que eu falo, né? No caso da Karina, que ela tinha que fazer um curso. Ah, Cássia, ainda tem que pensar nisso aí. Um curso de ensinar a ensinar. Ensinar as pessoas a ensinarem outras pessoas. Porque tem gente que tem habilidades incríveis, mas não sabe como ensinar. E você é muito didática, pega na mão, tem paciência, pode fazer a mesma pergunta 25 vezes que a Karina responde com a mesma paciência, sem se irritar, né? Então, quando eu vi tudo isso, eu falei, cara, eu quero estar aqui, eu quero fazer parte. Mas eu não ia me intrometer de falar, cara, me dá uma vaguinha aí, né? Então, quando você falou que a gente quer que você faça parte... Meu Deus do céu, eu não sabia, foi uma alegria, assim, imensa, né? Eu poder ser anfitriã, e mais do que anfitriã, como eu era no outro grupo, né? É uma sócia nossa. E mais do que anfitriã, eu virei sócia, né? Quando você falou, não, legal você fazer isso pra gente, vai agregar muito, mas a gente quer você como sócia. Então, olha aí o tal do... o que você tá ganhando com isso, né? Quando as pessoas me perguntam, o que você tá ganhando com isso? Olha o que eu ganhei. Né? Eu ganhei uma sociedade poderosa, porque daqui nós temos muitos projetos que vão se expandir, e dentro desse projeto a gente já está vendo que a gente não está tendo mão, a gente não está tendo braço, a gente não está tendo ouvido, não está tendo boca, que a gente precisa de mais gente. Então esse projeto ele está se expandindo não só nas nossas vidas, mas nas vidas das pessoas que a gente já está visualizando. Eu quero essa pessoa comigo, eu quero aquela outra pessoa, queremos... Então, a gente já está trazendo outras parceiras, né, Cá? Sim. Para que o negócio possa crescer. E tem que estar em movimento, gente. As pessoas que a gente está pensando, né, em serem parceiras do clube aí, que estão dentro do próprio clube, mas são aquelas mais ativas. Sim, você tem que ser ativo, exato. As que não estão tão ativas, a gente nem lembra, às vezes. Eu estava esses dias... A Kika perguntou ontem, né, que a gente agora tem o papo com a contadora, né, uma vez por mês, e o papo terapêutico. E daí a Kika perguntou quais são as terapeutas do grupo. Eu fui olhando e falei, nossa, fulana tá no nosso grupo, ela não entra no ao vivo. Então, às vezes a gente sente falta, né? Sente. Assim, não, a pessoa tem que entrar. E a gente vai atrás, né? Entra e tal. Então, muitas pessoas, isso não só para o Clube Mia, né? Mas tudo que... olha, gente, tudo que eu participo, ou que mandam algum link, olha, vai ter tal coisa... Primeira pergunta que eu vejo as pessoas fazerem. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado? Ah, então tá, depois eu assisto no gravado. Gente, façam esforço para estar no presencial. Porque, primeiro, você vai poder se conectar ali com aquele palestrante de verdade. Porque quando você entra no presencial, você para. De alguma forma, o que você está fazendo. Nem que você está ali tomando um cafezinho, você está, às vezes, atendendo uma criança, mas você está ali, conectado, escutando. Você está vendo as pessoas que estão participando. Chegou a hora do pitch, né? Às vezes, uma coisa que você está precisando muito, a pessoa fala, eu faço tal coisa. Nossa, no outro grupo isso aconteceu. O que eu contratei de gente no outro grupo... Porque na hora que eu escutava o pitch, eu falei, cara, olha aí, que eu tava... viu? Né? Me dá teu telefone, não sei o que, já vai no chat, já... Né? Me dá teu Insta, me dá teu telefone, né? Por quê? Porque eu tô vendo ali a pessoa falar com o olho brilhando, a paixão que ela tem por aquilo que eu tô precisando. Cara, eu vou procurar no Google? Não, eu tô com a pessoa ali, na minha frente, né? Então, muitos negócios acontecem aí. Só de você estar ali, só de você estar e você fazer o seu pitchzinho de 1 minuto, você fecha muito negócio. E não é só sobre fechar negócio, é sobre fazer parceria de vida, né? Eu tenho parceiras de vida hoje, de vida mesmo, que assim, cara, a gente criou muitas coisas juntas, que foi ali, no online. Eu olhei para ela, falei, quero te conhecer, vamos marcar um café, não sei o quê, e dali surgiram parcerias, surgiram uma amizade mais que irmã, né? Tem pessoas que eu falo todo dia. E com a minha irmã, com a minha mãe, com meu pai, eu consigo falar, né, 2, 3 vezes no mês. E surgiu ali, no online. Mas porque eu estava presente. Eu sempre fazia questão de estar presente. Então, isso é muito importante. Sim, a gente estar ali, né,
a sociedade, eu com a Ana Carolina, começou no online. A gente foi se conhecer presencialmente depois, né? Então, e ela veio o quê? Através de indicação de grupos, né? A cunhada dela estava num grupo de terapeutas e muitas coaches são terapeutas também, né? Então, lá elas falaram do meu curso de Canva, ela viu e entrou. E a Ana era aquela aluna CDF. Ela ficava todos os encontros que tinha, ela entrava ao vivo, ela não assistia a gravação. Então, a gente foi gerando uma conexão ali, porque ela sempre estava nos encontros. E a gente sempre estava conversando. Interessada, perguntando, fazendo as atividades, né? Aí até falei com a Eliana, na época ela era minha mentora. Eu falei, Eliana, o que você acha de chamar a Ana para ser minha sócia? Cara, eu acho que ela ia agregar muito no meu negócio. Eu tô precisando de alguém para me ajudar. Daí a Ana tinha feito mentoria com a Eliana também. Daí a Eliana falou, não, cara, a Ana é uma ótima sócia para você. Vocês duas se complementam. Vocês se encaixam. E deu certo mesmo. Nossa, mas é incrível a parceria de vocês. A gente foi feito uma para outra mesmo. Sim, é tipo, gente, sabe quando você sente que o quebra-cabeça encaixou? E eu falo também sobre o negócio de vocês aqui que eu tô falando. Só uma última dica, né? Se atentem ao que estão pedindo para vocês. O que as pessoas estão pedindo e faça autoconhecimento. Procure um mentor. Fale com a Kika, fale comigo. Porque quando a gente faz autoconhecimento, entende seu perfil, seus valores, força de caráter, inteligência múltipla, Enneagrama, arquétipo, tem um monte, Ikigai. Seu Canva, né? O modelo do seu negócio, você colocar o seu negócio no papel, né? Assim, tipo, nossa, eu sou tudo isso, faz sentido o que eu faço. O inspiração, eu tô fazendo isso com as pessoas. Karina, tô trabalhando com personalizado, tô trabalhando com doTERRA, mas eu quero ter certeza. O negócio não tá indo, às vezes tá patinando porque não tá alinhado com quem você é. Uhum. Os valores não estão alinhados, né? Principalmente que nem doTERRA, é uma marca. O valor do doTERRA bate com o seu valor? A sua essência é essa? Essa essência é para trabalhar com isso ou com isso? Então, isso, gente, faz muito sentido. Você se conhecer para ver se isso bate. Porque daí o marketing vem em seguida, mas você tem que estar conectado com o que você faz. Senão você vai ficar patinando mesmo, tá? Gente, para a gente ir para o final aqui, Kika, fale do Conecte-se Plenamente, por favor, porque eu tô olhando o horário. Senhor, a gente... muito. Edmir já tá acabando, viu? A gente, quando começa a falar senhor, né? Senhor, duas maritacas. Viu? Um bom nome, né? Então, teve uma, Mia, que falou, cara, por que a gente não chama as meninas do Mia de maritacas? Porque, então, olha só, gente, todos gostam ali de falar pra caramba, né? Não é só nós. No Clube Mia, a gente tem que cortar. Que gosta de falar, né? Viu? Palpite de 1 minuto, vira 5. Já falei pra você, não dá. Não dá. 1 minuto pra aquelas meninas não dá, né? Então, falando sobre a Conectadas, olha, eu já me sinto tão conectada, né? Conectada. A Conecte-se Plenamente, interessante também, Cá, sobre ouvir o que as pessoas falam, né? Eu comecei como Kika Coach. Quando eu conheci o coach e comecei a trabalhar como coach e tal, eu via muito, assim, as pessoas, fulana coach. Eu falei, vou Kika Coach, né? Eu queria ir pro nome Kika, né? E aí, então, eu criei logo e tal, e comecei ali como Kika Coach. Mas eu senti, cara, eu recebia tanta crítica de tudo quanto era lado, por causa desse nome e tal. E eu falava, nossa, Kika Coach é o nome de uma pessoa. E aí, quando eu conheci a Gilvânia, maravilhosa, que hoje é nossa, também nossa... Contadora oficial. Não, mas eu queria falar assim, nossa consultora, né? Consultora. Ela é nossa consultora dentro do Clube Mia, na área de contabilidade, né? De finanças ali, né? Então, a Gil, eu não sei nem se você sabia disso, cara. A Gil é que me fez empreendedora. A Gil é que me despertou, que falou, viu, mas você não tem uma empresa ainda? Por que você não tem? Eu falei, empresa? Não, mas eu só sou coach, né? Não, você está aqui num grupo de empreendedoras, por que você não abriu sua empresa ainda? O que falta? E aí eu descobri que eu tinha um bloqueio, que eu não conseguia me enxergar, me ver como empreendedora, porque eu ouvi a vida inteira, nós não nascemos para empreender. E empreendedorismo não é para nós nascemos para trabalhar para os outros e tal. Então, quando eu comecei a ir para esse mundo, eu falava assim, não, eu não sou empreendedora, eu sou coach, eu sou uma pessoa que eu atendo ali uma outra pessoa, tal, isso não é empresa. E a Gil me fez ver que era empresa, que tinha que se tornar empresa, que eu tinha que abrir um MEI, né?
E aí eu falei, mas eu não sei como faz e tal. Não, cara, é assim, 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 os caminhos são esses, é tranquilo. E daí eu contratei a Gil, né, para abrir o meu negócio. E ela é minha contadora até hoje, né? E aí foi assim, foi dentro... E aí nessa hora, né, de abrir, eu falei, não vou abrir Kika Coach. Qual vai ser o nome? Meu Deus! E nisso eu já tinha passado por várias etapas, né? Eu comecei o Kika Coach, era um coach de vida e espiritualidade, né? Então eu abri como Kika Coach, Life and Spiritual Coaching, né? Porque eu sou também professora de inglês, né? Então eu quis já colocar um nome em inglês e tal, mas eu não pensava ainda em trabalhar com inglês na época. Aí criei esse nome, comecei a trabalhar ali como vida e espiritualidade, em cima da minha história de vida, né? Então, em cima de como aconteceu a minha transformação, eu queria ajudar as pessoas em cima disso. E eu queria muito sair do mundo corporativo, né? Eu já estava com 30 e poucos anos de mundo corporativo, eu queria sair desse negócio. Então, eu não me via como trabalhando com carreira, eu queria trabalhar com vida. Só que quando a coisa é mais forte do que você, ela vai te arrastar. Uhum. E aí todo mundo que vinha para trabalhar a vida queria trabalhar a carreira. E também acontecia naturalmente. Eu naturalmente estava orientando a pessoa na carreira dela, porque nesses 32 anos eu passei por todos os tipos e tamanhos de empresa. Eu trabalhei em 14 empresas. De todos os tamanhos, de todos os tipos, tanto de serviço como indústria, né? E aí então eu me vi mentorando a carreira da pessoa, tal. Daí eu falei, cara, eu sou mentora de carreira, muito melhor, muito mais do que de vida, né? E a mentoria de carreira, ela começa na vida e vai para a carreira, porque a pessoa ela precisa se entender como um todo para ela poder melhorar tanto dentro do corporativo, como dentro do empreendedorismo, como dentro se ela quer abrir uma ONG, seja o que for, ela tem que estar alinhada e conectada com ela primeiro. Então, assim começou a Kika Coach, né? E aí, eu fui migrando, fui agregando uma série de outras coisas e eu comecei a escutar de todas as pessoas. Kika, você é uma pessoa que conecta. Nossa, que facilidade você tem que conectar, né? E várias falaram desse jeito, você é uma pessoa que conecta. E durante a aula, para mim, a minha sessão não era uma sessão, ela era uma aula, e eu também achava que eu não era boa para ensinar, né? Mas eu comecei a perceber que as pessoas também falavam, né? Tem uma aluna querida, uma cliente querida que acabou virando aluna, que toda a sessão ela fazia depois um resumo desenhado, porque ela desenha pra caramba. Se alguém precisar de lettering, essa menina é maravilhosa em lettering, agora ela tá fazendo também no digital. Então toda a aula que eu dava, ela transformava num lettering. E ela vinha e falava pra mim, Kika, a sua aula, olha o que eu fiz com o que você falou na sua aula. E eu falava, aula não é aula, é sessão. E eu comecei a ver que eu não fazia uma sessão, eu dava uma aula. Então, você ia escutando o outro, né? Então, o que começaram a falar para mim, você é minha professora, a aula que você deu, não sei o que, eu falei, poxa, eu preciso um pouco ir para esse lado, né? E as pessoas falarem, você é uma pessoa que conecta. E eu falava para a pessoa, se conecte, conecte-se. Aí veio para mim, conecte-se. Tem que ser o nome da empresa. Só que o tempo todo, como eu tinha aquele começo que eu falava da espiritualidade, né? Eu falava assim, quando você se conectar, tem que ser uma conexão plena. Inclusive o meu primeiro nome do meu trabalho era Coach de Vida Plena. Então esse plena, sempre teve presente também, né? Eu falei, mas eu queria pôr alguma coisa do plenamente, plenitude. Não, plenamente. Conecte-se plenamente, conecte-se de forma plena em todas as áreas da sua vida, né? E aí, então, nasceu ali o Conecte Plenamente, quando foi na hora de criar a empresa, né? E aí eu comecei também desenvolvendo esses trabalhos, fazendo o que as pessoas me pediam para fazer, conectando pessoas, criando pontes. Eu comecei a ver que muito mais do que mentorar na carreira, eu mentorava a forma da pessoa se comunicar. Porque na mentoria de carreira, o que era mais forte dentro da minha mentoria de carreira? Ensinar a pessoa que queria entrar no mundo corporativo,
principalmente, como ela se portar na entrevista. O que falar, o que não falar, como se posicionar. Daí alguns que já estavam dentro da empresa e tudo, precisava fazer apresentação. Então eu ajudava a pessoa como se posicionar na apresentação, como montar a apresentação dela, o que falar, o que não falar, né? E principalmente como fazer a conexão, como fazer a ponte com aquele entrevistador, como fazer a ponte com os seus clientes, né? Como fazer essa conexão. E aí eu fui vendo ali dentro daquele outro grupo, que também toda semana tinha que fazer pitch, e eu mudava meu pitch toda semana. Um determinado momento eu falei, não é de carreira, é de conexão e comunicação o que eu estou fazendo. O que eu ajudo é a pessoa a se conectar com outras pessoas e a se comunicar melhor. Então, hoje eu divulgo, né, a Conecte-se Plenamente como uma mentoria de conexão e comunicação, através do propósito. E aí, para ela descobrir o propósito, pode ser através de um coach de vida, um coach de carreira, mas o início de tudo, o objetivo, o meu sonho, que brilha meus olhos, é ajudar as pessoas a se conectarem e a se comunicarem melhor. Que legal, gente. Então, esse é o propósito da Kika. E assim, esse bate-papo de hoje foi muito legal. Acho que a Kika descobriu muita coisa de mim, eu descobri sobre ela. Entendi melhor o Conecte-se Plenamente. Então, pessoas que querem se comunicar e também de forma escrita ou falada, né? Porque eu sempre fui principalmente na escrita, né? A forma como a gente se conectou foi através da escrita, né? Sim. Eu comecei fazendo legendas, né, para vocês. Por quê? Porque dentro da empresa também, o tempo inteiro as pessoas traziam textos para eu escrever. Eu não aguento mais, eu já expliquei, a pessoa não está entendendo. E o que é? Deixa eu ver, me conta a história. A pessoa me contava a história, eu transformava toda a história da pessoa num bloquinho ali e ia no cliente, na pessoa com quem eles estavam com problema e contava a história sem deixar pontas soltas. Eu amarrava todas as pontas soltas e também sempre, como eu sou filha de advogados, de professores, etc., então sempre foi muito rígido em casa a questão do escrever corretamente, falar corretamente, né? Quase toda a minha família é advogado, né? Então, eles têm um linguajar muito culto, muito certinho. E então, as pessoas me pediam isso, né? Me ajuda aí, reescreve, revê, revisa, né? Então, eu fiz vários trabalhos aí, fiz o trabalho inteirinho de um aplicativo, de revisão de um aplicativo maravilhoso para empreendedores, inclusive mirins, né? E eu fiz inteirinha a revisão em português e a tradução desse aplicativo. Então, eu também, dentro da mentoria, dentro da Conecte-se Plenamente, a gente também faz esses trabalhos, né? Eu falo a gente porque já estou trazendo parceiros também, de tradução, de revisão de texto, revisão de livro, né? De ajudar a pessoa a colocar aquela ideia, porque tem gente que é boa para falar, mas não consegue escrever. Não tem problema, fala para mim, me conta, eu escrevo para você. Você vai me contando e eu vou escrevendo. Então, esse também, o Connect Day, né, que é a minha mentoria de um dia, eu também vou pegando tudo que a pessoa está falando, eu vou transcrevendo tudo que a pessoa está falando, e no final eu entrego um documento para ela, que é tudo aquilo que ela me contou. Aquilo vira um livro, vira uma apresentação, vira um portfólio, vira o que é que ela está precisando montar ali, né? O plano de negócios dela. Legal. Muito bem, gente. Se você gostou desse podcast aqui, curte, compartilha, comenta, tá? Se quiserem que eu e a Kika venha mais vezes falar de networking, falar de autoconhecimento, a gente falou de tudo um pouco aqui hoje. De tudo um pouco. Se vocês quiserem que a gente desenvolva mais algum dos temas, né? Sim. A gente falar é com a gente mesmo, né, Ká? Com certeza. Então é isso. Eu agradeço, Kika. Eu que agradeço por essa oportunidade, esse sonho, né, que a gente tinha de fazer uma coisa assim juntas, né? Sim, foi maravilhoso. Deu certo, né? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Até, gente. Tchau. Ai, falamos, hein?